Quanto a nós, Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso de número 8. Mateus, capítulo 5, verso de número 8. Nós vamos pensar essa noite sobre integridade de coração. Mais uma vez, integridade de coração. Mateus, capítulo 5, verso 8, a palavra do Senhor nos diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Todos juntos, vamos a voz? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Oremos. Senhor, nós estamos diante de mais uma das bem-aventuranças que foram pregadas e ensinadas pelo nosso Senhor, Salvador e Rei Cristo Jesus. Até aqui o nosso coração tem sido ensinado, exortado e corrigido, Senhor Deus, sobre tantas coisas na nossa vida cristã. E nós pedimos que isso seja verdade mais uma vez nesta noite. Que venhamos a compreender a Tua palavra, que ela seja clara como a luz que hoje nos ilumina nesta noite. Que o nome de Cristo venha a ser honrado e restabelecido através da leitura, da exposição e também do entendimento da Tua palavra. E o Santo Espírito trabalha em nosso coração, nos permitindo, Senhor Deus, sermos mais do que ouvintes da Tua palavra, seremos também praticantes. Senhor, esse texto é desafiador. Esse texto traspassa no nosso coração como uma espada afiada. Por isso, eu peço ao Senhor que dê graça a minhas mãos, para entender, compreender e organizar a nossa vida com o Senhor. Nós oramos pelo Cristo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Em nossa jornada pelas bem-aventuranças, hoje nós chegamos na sexta das 8 que foram ensinadas e pregadas pelo nosso Rei Jesus com poder e autoridade, de forma que aqueles que ouviram esse sermão magnífico de Jesus ficaram esbalacados diante daquilo que o Senhor Jesus acabara de ensinar a eles. Nós estamos diante do sermão que é profundamente teológico, mas também maravilhosamente prático, e nós temos percebido isso. São verdades teológicas profundas, mas que nos fazem repensar toda a nossa vida cristã diante de Deus e também diante dos homens. A sexta bem-aventurança nesta noite nos serve como um pit-stop em nossa jornada. Um pit-stop necessário para que eu e você paremos por 1 minuto ou por 5 minutos para reavaliarmos como anda o controle da nossa vida cristã, como anda o nosso coração, como anda e qual é o estado daquilo que na Bíblia é o centro da vida do homem. Ou seja, em qual condição se encontra o nosso coração e nossa peregrinação como discípulos de Jesus e cidadãos do reino de Deus. Em nosso último sermão, comentamos sobre 2 detalhes importantes que são necessários para compreender da 5ª até a 8ª bem-aventurança. Este primeiro detalhe é que as 8 bem-aventuranças são divididas em 2 grupos. No primeiro grupo, nós temos a primeira até a 4ª, que fala do nosso relacionamento para com Deus. Está aí no verso 3, verso 4, verso 5, verso 6. As bem-aventuranças que nos falam sobre nos vermos como pecadores, chorarmos pelo nosso pecado, sermos mansos em nosso relacionamento com o Senhor e desejarmos ansiosamente a justiça de Deus neste mundo e principalmente no nosso coração. Mas quando nós chegamos aqui na 8ª, o foco de Jesus muda. O foco não é mais o nosso relacionamento com Deus, mas o foco é o nosso relacionamento para com o próximo. Por isso, quando nós olhamos para os versos 7, 8, 9, 10, 11, nós vemos Jesus falando de como nós devemos nos relacionar
com aqueles que estão ao nosso redor? Como é que, como crentes que somos, nós vamos desenvolver a nossa vida, onde nós encontramos com todo tipo de pessoa todos os dias, em casa, na faculdade, na igreja, na sociedade e assim por diante. Por isso, ele vai nos ensinar sobre misericórdia no verso 7, sobre a integridade do coração no verso 8, sobre sermos pacificadores no verso 9, e como nós devemos lidar com aqueles que nos perseguem nos versos 10 e 11. O segundo detalhe importante é que há uma relação entre as 4 primeiras bem-aventuranças e as 4 últimas bem-aventuranças, de forma que elas são refletidas umas nas outras. A primeira está refletida na quinta, a segunda na sexta, a terceira na sétima e a quarta na oitava. De forma que, se nós queremos compreender bem essas últimas 4 bem-aventuranças, nós devemos olhar as 4 primeiras, nos lembrando que nós vimos lá, para que essas 4 últimas, então, façam sentido a nós. Quando nós chegamos à sexta bem-aventurança, ela está nessa relação de reflexo com a segunda bem-aventurança, que está aí no verso número 4. Vamos juntos? A palavra do Senhor diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Na ocasião em que nós estamos nessa segunda bem-aventurança, nós compreendemos que este choro não é por qualquer coisa, mas é um choro que nasce em nosso coração diante do pecado em nós e não da nossa volta. É aquele choro que nasce e brota em nosso coração, as lágrimas escorrem pelos nossos olhos, pelo nosso rosto, quando nós percebemos que tudo que foi criado por Deus está manchado pelo pecado, a começar pelo nosso próprio coração. Por isso, apenas alguém que entende, compreende que tudo está manchado pelo pecado é capaz de entender a sexta bem-aventurança que nos diz: bem-aventurados os limpos de coração. Apenas alguém que compreende que o seu coração é depravado, é um canteiro de justiça, que o seu coração ele é totalmente enganoso e desvirtuado da palavra do Senhor por natureza, é capaz de depois, em seu relacionamento, na sua vida diária aqui neste mundo, buscar uma pureza de coração. Ou como nós vamos entender essa noite, uma integridade de coração. De forma que essa integridade que nós vamos pensar hoje começa com o choro que nós pensamos em algumas semanas atrás. Nesse sentido, ser limpo de coração está intimamente interligado com chorar pelos nossos próprios pecados. Se você busca uma integridade de coração, isso é possível porque você conhece o seu pecado e por causa do seu pecado, do pecado do mundo, você chora dia após dia. Na sexta bem-aventurança, o rei Jesus nos ensina 2 coisas. Em primeiro lugar, ele vai nos ensinar que o nosso coração deve ser íntegro. E em segundo lugar, ele vai nos ensinar que corações íntegros verão a Deus. Nós vamos começar entendendo que o nosso coração deve ser íntegro. Vamos ler mais uma vez o verso 8 juntos, a palavra do Senhor assim diz: bem-aventurados. Para muitos teólogos e pregadores da palavra do Senhor, das 8 bem-aventuranças, a sexta talvez seja a principal delas. Porque Jesus aqui está tratando do âmago da vida humana. Jesus está virando o centro do ser humano. Jesus não está tratando de qualquer coisa. O alvo de Jesus é o centro da minha e da sua vida, o meu e o seu coração. O coração é isso para os judeus. É o centro da vida. Para nós, em nossa cultura, nós pensamos que é o cérebro, ou diante do que nós vivemos, aquilo que nós sentimos. Mas para os judeus não é assim. Para os judeus era o coração. O coração era o motor da vida humana. O coração era o motor da vida do povo de Deus. O coração era o motor do cérebro de Deus.
Por isso que Jesus aqui está colocando no coração, bem-aventurados os limpos de coração, porque para os judeus o coração é o órgão central do ser humano. Deixa eu te mostrar como isso funciona nas Escrituras. Se você abrir em Provérbios 4:23, lá você verá que de algum lugar procede as fontes da vida, e esse lugar nós precisamos manter guardados e trancafiados de todo mal e de toda impureza. Salomão nos diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O profeta Ezequiel, quando falou e profetizou sobre a redenção que Cristo efetua em nós, esse processo de redenção, esse processo de nascermos de novo pela graça de Deus, é descrito como um novo coração nos sendo dado, porque aquele coração duro e morto em pecado não nos serve. Por isso que quando a Bíblia fala de redenção, o novo coração é dado ao pecador. Ezequiel capítulo 36, verso 24 nos diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirareis de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. A redenção não é sobre um novo cérebro, não é sobre uma nova alma, é sobre um novo coração, porque o coração é o centro da vida do homem. Quando nós chegamos nos evangelhos, por exemplo, vamos focar apenas em Mateus. Se você for um pouquinho à frente no capítulo 6, verso 21, ainda dentro do Sermão do Monte, Jesus nos diz que aonde está o tesouro, aí também está o seu coração. Que o nosso coração está naquilo que é mais importante para nós, ou seja, que o centro da nossa vida será aquilo que nós consideramos mais precioso e importante em nossa vida neste mundo. Um pouco ainda mais à frente, em Mateus capítulo 12, verso 34, quando Jesus vai falar sobre pecados e um tanto de coisa, Jesus diz assim: porque a boca fala do que está cheio o coração. É do coração que nascem os maus desígnios, é do coração que os homens tiram as coisas ruins, é no coração que nascem as afeições, os desejos, as vontades corrompidas e depravadas pelo pecado. Por isso que ainda um pouco mais à frente, no capítulo 15, verso 18 e 19, o nosso Rei Jesus diz assim: mas o que sai da boca vem do coração, e isso é que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Quando a Bíblia vai falar das coisas mais belas que nós temos, mas também das coisas mais horripilantes que há em nós, a Bíblia fala de coração. Quando fala de sermos servos de Deus, fala que nós precisamos de um novo coração, porque o coração é o âmago da vida humana. E é este o alvo de Jesus na sexta bem-aventurança. Por isso que muitos a consideram, como eu digo, a principal, porque é como se Jesus mirasse bem no centro do nosso coração, bem lá no fundo, e disparasse uma flecha, quando ele diz: bem-aventurado os limpos de coração. A palavra limpos, irmãos, traz para nós duas direções que nós precisamos compreender nessa noite. Em primeiro lugar, aponta para algo que é liberto, que é livre de contaminações e afeições divididas. Aquilo que em outros textos a Bíblia vai chamar de impureza ou de ânimo dobre. Em primeiro lugar, está nos falando sobre algo que é sem mistura com aquilo que é falso, com aquilo que é mentiroso. Ele está falando para nós sobre um coração que deve ser sincero, um coração que deve ser genuíno, que deve ser piedoso e singelo em tudo aquilo que faz, em tudo aquilo que pensa, em tudo aquilo que sente. Por isso a ideia de um coração íntegro, no sentido de ser um coração completo, sem divisões, sem brechas, sem rachaduras, um coração que está oposto ao engano, oposto à hipocrisia,
como tantas vezes vistas nos fariseus, que nós voltaremos daqui a pouco. Em segundo lugar, aponta para uma busca incessante de ser livre de desejos e vontades pecaminosas e corruptas. Aquele doce desejo que, se você é um crente verdadeiro, você sente todos os dias, de ter um coração íntegro, no sentido de ser completamente consagrado, completamente dedicado ao Deus que por ti entregou Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso que eu disse no começo que apenas alguém que realmente chorou pelos seus pecados, que realmente viu a pecaminosidade lá no fundo do seu coração, e se ajoelhou diante do Senhor e rompeu em lágrimas, somente esse alguém é que vai almejar esse tipo de pureza, que vai almejar esse tipo de integridade, mais do que tudo na vida. Porque ele não quer continuar sendo o que era antes de Cristo Jesus, antes de ser alcançado com a graça de Cristo Jesus. Ele não quer continuar tendo o coração dividido entre o amor a Deus e amor às coisas do mundo. Ele não quer ter um coração que divide a glória de Deus com a glória dos homens. Ele não quer ter um coração que ainda é permeado por desejos depravados diante do Senhor. Essa é a ideia do Senhor Jesus quando ele diz: bem-aventurados limpos de coração. Ou, transliterando aquilo que Jesus estava falando, bem-aventurados os íntegros, completos de coração. Por isso, quando nós olhamos para este conceito, nós precisamos entender que limpos de coração nos passa a ideia de um coração que é movido pela integridade cristã, em suas afeições, em seus desejos e em suas motivações. Possuir um coração que chora pelos seus pecados, mas que luta incansavelmente, diariamente, com todas as suas forças dadas pelo Santo Espírito de Deus, para ser íntegro, de acordo com o ensino da palavra do Senhor na vida cristã. Não sei se você está compreendendo, mas a ideia fundamental da sexta bem-aventurança é a seguinte: é uma beleza interior que deve ser refletida no exterior. As palavras de Jesus aqui, a ideia fundamental é que uma beleza exterior, sem uma fonte interior pura, limpa, íntegra, não faz sentido, não é aceita por Deus. Nós podemos fazer tudo corretamente, mas se o nosso coração não for um coração, uma cisterna de águas limpas, com motivações boas, repletas da graça de Deus, não faz sentido a nossa caminhada cristã. E Deus olha lá de cima para nós como olhava para os fariseus: hipócritas, sepulcros caiados, lindos por fora, mas o âmago, o centro, aquilo que de fato é importante, ainda continua morto, ainda continua manchado pelo pecado, ainda continua sem a graça de Deus. Deixa eu te dar alguns exemplos de como isso funciona. Imagina que eu te chame na minha casa para você tomar um café, e então eu te sirva um lindo bolo com cobertura de chocolate, alguns moranguinhos por cima, ou seja lá a fruta que você preferir, mas que quando eu parta a primeira fatia daquele bolo, o recheio do bolo está repleto de vermes. Você comeria o bolo? Por mais que ele fosse belo exteriormente? Logicamente que não, porque o seu interior está podre, o seu interior não presta, o seu interior só pode servir para ser jogado fora. Agora vamos pensar um pouquinho nos homens, né? Os homens gostam muito de carro. Imagine que você vai comprar o carro do seu sonho, não sei qual é, talvez uma Ferrari, um Mustang, não sei. Imagine o carro que você quiser aí na sua mente. E você vá à concessionária, ou caminhão, né, Luiz? Vai que é o caminhão também, né? Vai que você chega então na concessionária e você vê aquele carro lindo, maravilhoso, acabou de ser lavado, todo polido, com cheirinho por dentro, banco de couro, automático para não precisar ficar passando marcha, tudo aquilo que tem de bom. Mas aí você abre o capô e vê que o motor está vazando óleo.
que tem alguma coisa ali que não está tão boa assim. Você compra o carro? Eu não compraria, porque a dor de cabeça é certa. Ele está lindo por fora, mas por dentro precisa de muitos reparos. Agora, imagine aí para os adolescentes, e jovens que estão pensando em casar, que você vê passar na sua frente aquela linda mulher ou aquele lindo homem que você sempre sonhou em se casar. Tipo a Sara, quando me viu passando assim lá em Belo Horizonte e ficou apaixonada. E então você começa a conversar com aquela pessoa e você percebe que ela de fato é muito linda exteriormente. Mas quando você começa a conversar, você percebe que no seu interior ela não é tão boa assim. Às vezes é uma mulher que não respeita os seus pais, às vezes é um homem que bate na sua mãe. Você se casa com essa pessoa? Eu não recomendaria, porque pode ser lindo por fora, mas por dentro o seu coração está permeado de coisas caídas, de corrupções e de pecados que são afrontosos para com Deus. É isso aqui que Jesus está nos dizendo. Não adianta uma vida piedosa, linda exteriormente, se o nosso coração não é consagrado, dedicado ao Senhor, o nosso Deus, em integridade todos os dias. Ações de misericórdia, por exemplo, para com o próximo, sem possuir um coração integralmente cristão, são apenas ações visando a glória do homem e não a glória do Senhor, o nosso Deus. Você precisa se lembrar que o público desse sermão eram judeus. Se você voltar aos versos 1 e 2, você verá que uma grande multidão de judeus está assentada mais ao longe, os discípulos mais a perto de Jesus, mas todos são judeus, todos são descendentes dos judeus, e eles estavam acostumados a serem ensinados pelos fariseus. Lembra de como termina lá no capítulo 7? As multidões estão maravilhosas porque Jesus ensinava com uma autoridade diferentemente dos fariseus. Eles estavam acostumados com gente que era lindo por fora, mas podre por dentro. Eles estavam acostumados com líderes religiosos que cobravam e ensinavam 1 milhão de coisas belas, segundo a lei de Deus, mas que o coração estava longe, afastado do Deus dos israelitas. Eles não possuíam um coração com integridade verdadeira. E deixa eu te mostrar como isso é verdade. Passe rapidamente para o capítulo 6 e você vai entender isso. Quando Jesus começa a falar sobre a prática da justiça, que glorifica o nome de Deus, ele vai fazer isso do capítulo 1 até o capítulo de número 18, capítulo 1 até o verso número 18, com algumas ilustrações. Ele vai falar sobre a esmola, dos versos 2 a 4, ele vai falar sobre a oração, dos versos 5 a 8, depois ele vai falar do jejum, dos versos 16 a 18. E se você ler os textos, ele vai usar os fariseus como exemplos. Os fariseus, quando iam dar esmolas, tocavam campainhas para que todos vissem. Olha que bela ação que eles estavam fazendo. Quando eles iam orar, eles ficavam de pé na sinagoga e oravam em voz alta para transparecer a piedade enquanto falavam as palavras. Quando eles iam jejuar, andavam tristes e cabisbaixos para todo mundo ver que eles estavam jejuando. Mas nesses 3 exemplos, a Bíblia Jesus usa uma palavra para eles. Jesus os chama de hipócritas. E hipócritas aqui é atores, pessoas que estão fazendo coisas que não condizem com aquilo que é interior. Jesus está dizendo: vocês são falsos, vocês são hipócritas, vocês são atores, porque o exterior de vocês não combina com o interior. Por isso que a 6ª bem-aventurança nos ensina que não é suficiente ser íntegro e puro nas palavras, nas ações e nos comportamentos. É necessário, é preciso, é obrigatório que eu e você sejamos íntegros de coração, para que do nosso coração íntegro todas as nossas falas, ações e pensamentos sejam também íntegros. Em outras palavras, não é suficiente ser íntegro exteriormente. É necessário, primeira e principalmente, ser íntegro
interiormente. Caso contrário, a salvação seria por mérito e não seria por graça. Porque há tantas pessoas que fazem coisas tão belas exteriormente, mas interiormente ainda estão mortas em seus delitos e em seus pecados. Portanto, irmãos, na sexta bem-aventurança, o Rei Jesus está convocando a mim e a você nessa noite a pensar sobre as razões, sobre os porquês do que você faz, o que você faz. Quais são as razões, quais são as motivações, quais são os porquês de você ser o que você é e de você fazer aquilo que você faz. A preocupação não é com suas ações exteriores. Jesus não está preocupado se você vem à igreja todos os domingos, se você é um dizimista fiel, ou se você faz isso ou aquilo. Não, Jesus está preocupado com o seu coração, com aquilo que só Ele pode ver, com aquilo que está oculto da liderança da igreja, mas não do Deus Todo-Poderoso. Ele está preocupado com as motivações que pulsam no seu coração a cada batida dele, as razões, os porquês de você ser o que é e fazer o que você faz. É como se Jesus lhe perguntasse nessa noite: o que se passa dentro do seu coração quando você faz isso ou você faz aquilo? Quais são os motivos? Quais são os propósitos? Quais são os objetivos de você fazer aquilo que faz todos os dias quando você acorda pela manhã para viver a sua vida debaixo do sol? Por que você vem à igreja? Por qual razão você trabalha? Por qual motivo você educa seus filhos? Por qual propósito você um dia se casou? Qual o seu alvo quando age misericordiosamente com alguém que está necessitado de alguma coisa? Qual a sua intenção ao trocar de carro? Qual o seu objetivo ao falar o que fala, ao pensar o que pensa, ao fazer o que faz? O que se passa dentro do seu coração? O que está alojado no mais profundo, no recôndito mais profundo do seu coração, que somente o Deus santo e puro de olhos pode ver e contemplar todos os dias, e que move você em tudo que você faz e em tudo que você sente. Nós vivemos em um mundo de aparências. Julgamos se um presente é bom ou não pela sacola que recebemos. Se lá estiver a marca da Gucci, todos nós pensamos que é um presente excelente. Mas se for da lojinha de R$10, às vezes a gente olha até com desprezo para o presente. Quando nós olhamos para alguém bem arrumado, nós pensamos: olha, aquela pessoa talvez seja rica, seja um advogado, seja alguma coisa. Quando nós olhamos alguém mal vestido, nós pensamos: talvez esteja passando dificuldade, talvez seja um mendigo, alguma coisa assim. Nós vivemos em um mundo de aparências. Mas a questão é que Deus não se importa com as aparências. Deus se importa e se preocupa com o que somente Ele pode ver: o seu coração, o meu coração, o nosso coração. Antes de olhar para as suas atitudes, as suas práticas, as suas ações, os seus comportamentos, Ele já olhou para as motivações, Ele já olhou para as razões, Ele já olhou para os porquês, Ele já olhou para o seu coração antes de ver aquilo que você está fazendo exteriormente em sua vida. Isso é claramente visto na escolha de Davi como rei de Israel. Samuel se apresenta ao pai de Davi, o primeiro filho passa e Samuel pensa: é esse aqui. Era um homem alto, forte, robusto, e Samuel pensa: esse vai ser o rei de Israel. Mas 1 Samuel capítulo 16, verso 7 nos diz qual foi a resposta de Deus a Samuel. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. As fontes da vida.
o âmago da vida do ser humano. Portanto, permita-me perguntar-te nesta noite: como anda o seu coração? Qual é o estado do seu coração? Nesse pit-stop na oficina divina da Escritura Sagrada, qual a conclusão que o Senhor Deus vai chegar sobre a condição do seu coração hoje? O que está alojado aí dentro? Quais são as suas motivações, os seus desejos, os seus propósitos? O que somente Deus vê com seus olhos santos quando Ele olha para esse coração de carne que você hoje tem? Um coração íntegro ou um coração dividido pelo pecado e misturado com aquilo que Deus odeia nas mais diversas áreas da sua vida? A sexta bem-aventurança ainda nos ensina que somente corações íntegros verão a Deus. Vamos todos juntos mais uma vez o verso 8. A palavra do Senhor nos diz: bem-aventurados. Assim como em todas as outras bem-aventuranças, na sexta há também uma promessa ancorada. E essa promessa é a parte final do verso 8. Porque verão a Deus. Os corações íntegros verão a Deus. Logicamente é uma promessa futura, porque o texto está no futuro, está nos falando de uma bênção vindoura que apenas corações íntegros receberão da graça divina. O termo verão aqui no texto literalmente significa contemplar com os olhos, enxergar, ser visto, tornar-se visível. Ou seja, Jesus está prometendo que Deus somente se tornará visível, que Deus somente poderá ser visto na pessoa de Cristo Jesus na eternidade, para aqueles que são íntegros de coração aqui, não depois. A nossa integridade de coração aqui nos proporcionará essa bênção divina de contemplarmos com os nossos olhos o Deus Trino refletido na pessoa de Cristo Jesus, no Cordeiro de Deus, por toda a eternidade. Então preste atenção no que Jesus está nos ensinando aqui. Não é todo tipo de coração que verá a Deus a partir do dia final. Não é a todo e qualquer tipo de coração que Deus se tornará visível, que Deus se revelará de uma forma que nós ainda não conhecemos, na pessoa bendita de Cristo Jesus, a olhos nus. Há pessoas que não terão esse privilégio, que não herdarão esta promessa. Isso é muito claro, por exemplo, no salmo que nós lemos no começo do nosso culto, no Salmo 24, versos 3 e 4, quando o salmista pergunta assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E a resposta é: o que é limpo de mãos e puro de coração. Somente pessoas que possuem esse tipo de coração podem permanecer eternamente no Monte Santo do Senhor. Quando nós vamos ao Salmo 51, verso 10, aquela oração tão famosa de Davi, quando confrontado por causa do seu pecado com Betseba, um dos versos mais lindos daquele salmo é o verso 10, quando Davi, depois de reconhecer o seu pecado e chorar pelo seu pecado, como está lá na segunda bem-aventurança, Davi ora assim ao Senhor. Nós lemos esse texto também na liturgia: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Lá Davi estava dizendo que a alegria da salvação seria lhe restituída se Deus lhe desse um novo coração, um coração puro, um coração íntegro. Os nossos irmãos do passado também sabiam desta verdade.
Por isso o Salmo nos fala tanto de termos um coração limpo, um coração puro diante do Senhor. E a razão é simples e clara. Apenas um coração que é plenamente ou integralmente limpo obtém uma visão clara do caráter de Deus durante a sua vida na terra. Somente se o meu e o seu coração forem íntegros, que nós vamos compreender e contemplar o caráter de Deus aqui, para que lá nós herdemos a bênção de vê-lo refletido em Cristo Jesus. É somente um coração íntegro que vai nos manter em uma comunhão íntima com Deus em nossa peregrinação aqui. Somente um coração íntegro vai trazer Deus se vem para perto, se aproxima desta pessoa. A mente de Deus se torna a nossa mente, a vontade de Deus se torna a nossa vontade. Viver piedosamente em obediência à Escritura passa a ser o maior alvo da nossa vida. Porque o nosso coração não está mais dividido, ele não está mais lutando contra desejos desordenados, ele está agora buscando viver integralmente para Deus, consagrado para Deus. É necessário, irmãos, um coração redimido e íntegro para ver a Deus, no seu caráter e obra aqui, e a sua pessoa bendita, refletida em Cristo Jesus na eternidade. Daí entendemos o porquê de os limpos de coração serem, como nós encontramos no começo do verso 8, bem-aventurados, felizes eternamente, abençoados eternamente, alvos da alegria e da bênção que vem diretamente do trono de Deus. Porque você há de concordar comigo que uma eternidade, vendo o Deus triuno refletido na pessoa de Cristo Jesus, é a maior bênção, é a maior felicidade que eu e você, meros mortais, podemos ter durante a nossa eternidade. Nós mortais vemos com os nossos olhos o próprio Deus que nos criou, que nos redimiu na cruz de Cristo Jesus. Nós, com um novo corpo glorificado, liberto do pecado, podemos todos os dias olharmos para o trono da cidade santa e vermos sobre ele o nosso Salvador e o nosso Senhor. Não há nada melhor do que isso. Não há bênção melhor do que esta. Este é o grande anseio da vida cristã. A eternidade diante do Deus que nos criou, nos redimiu e nos salvou em Cristo Jesus. Portanto, eu lhe pergunto mais uma vez nesta noite: como está o seu coração? Qual a condição e o estado do seu próprio coração? Ele está como um quarto de adolescente, aqueles dias de rebeldia, onde não obedece pai, mãe nem ninguém, onde está tudo uma bagunça, as roupas estão em cima da cama, os sapatos em cima da cadeira, a toalha jogada para tudo quanto é lado, e o pai fala, ele simplesmente ignora como se tudo estivesse tranquilo, bom, com ordem, decência e organizado. Ou o seu coração está como um quarto de casal, não por causa de vocês homens, tá? Mas por causa das esposas, tudo organizado, no seu devido lugar, o sapato na sapateira, a roupa dentro do guarda-roupa, a toalha dentro do banheiro e assim por diante, tudo no sentido de paz, tranquilidade e ordem. Como está o seu coração? Um quarto de adolescente ou um quarto que foi organizado pela graça divina? Se você deseja ver a Deus em Cristo por toda a eternidade, hoje, agora, antes de você sair por essas portas, você precisa colocar o seu coração em ordem. Você precisa organizar o centro, o âmago da sua vida. Se você passou esses cerca de 40 minutos me ouvindo até aqui, e se você sair dessas portas sem mudar nada, sem repensar nada, sem colocar nada em ordem na sua vida, por que você está aqui? Qual a razão de você estar aqui? Consagre
completamente o seu coração a Deus sem reservas, sem divisões, sem brechas. Purifique-o dos erros e das contaminações do pecado pelo estudo constante das Escrituras sagradas. A cada dia mais as pessoas estão olhando para as Escrituras e deliberadamente decidindo não obedecê-las. E inclusive dentro da própria igreja, corações bagunçados que não estão integralmente servindo ao Senhor e sendo obedientes à palavra de Deus. Santifique a sua vida, o seu coração, com uma vida de oração sincera, genuína e piedosa diante do Senhor. Pegue o seu coração, como nós precisamos pegar crianças birrentas e colocá-lo de castigo e ensinar a ele a se opor ao erro, se opor à hipocrisia, se opor ao pecado, se opor a uma vida de aparência piedosa, sem de fato ter fontes piedosas no seu interior. Nutra com as lágrimas, com as gotas das lágrimas que jorram pelo seu rosto, no anseio de possuir um coração íntegro e puro diante de Deus. Seu coração é a fonte de tudo que você é e tudo que você faz. É preciso mantê-lo íntegro, é preciso mantê-lo em ordem, é preciso mantê-lo debaixo da graça divina. E lembre-se, o estado do seu coração aqui e agora diz muito sobre a sua eternidade. Porque o que Jesus nos diz é que nem todos verão a Deus. E o motivo principal, o estado do coração das pessoas. Apenas os íntegros, os limpos de coração, verão a Deus. Apenas o coração integralmente puro permanecerá eternamente na presença do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Portanto, a sexta bem-aventurança é um pit stop na jornada das bem-aventuranças, cuja finalidade é o exame do motor da sua vida cristã, o seu coração, aonde procede todas as fontes da vida, todas as razões e desejos de você ser o que é e fazer o que você faz. O objetivo desta sexta bem-aventurança nessa noite é funcionar como um óleo que lubrifica motores. É com a graça da palavra de Deus lubrificar cada parte, cada mínimo detalhe do nosso coração, para que então ele esteja alinhado com aquilo que Deus planeja e deseja para nós. Funcionar como um óleo para lubrificar cada parte e pedaço do nosso coração com o maravilhoso óleo da palavra de Deus, para alinharmos e consertarmos aquilo que está desalinhado e estragado em nosso coração. Você precisa ter um coração íntegro, completamente dedicado a Deus em pureza nas suas motivações e afeições. E apenas este coração íntegro lhe permitirá contemplar a olhos nus o Deus a quem você diz que ama, na pessoa bendita de Jesus. Eu encerro com as palavras de um teólogo calvinista, Joseph Hart, quando ele diz o seguinte: dás a alma e o coração vida nova e integridade, vem de ti a recriação em limpeza e santidade. Essa seja a verdade de Deus na minha e na sua vida. Dás a alma e o coração vida nova e integridade, vem de ti a recriação em limpeza e santidade. Quero convidar o nosso grupo de louvor. Os irmãos podem permanecer assentados enquanto os nossos irmãos nos conduzem no hino 71. Aproveite esse tempo para avaliar o seu coração, para, diante da palavra de Deus lida e exposta, reavaliar qual é o estado que o seu coração se encontra hoje.
sofrimento te causei, ó Deus. Se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos seus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor a meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, se firme em seu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor.